Você pode se assentar e você pode dizer que o melhor lugar da sua semana já é aqui, amém? Eu quero convidar aqui Mateu Miranda Vecchiato, que nasceu no dia 5 de maio de 2025. Trazido pelos seus pais, João Lucas Soares Vecchiato e Jennifer Miranda Vecchiato. Também quero convidar aqui a família que veio para participar desse momento tão especial na vida do Mateu. O Mateu vem com a bochecha de quem está mamando muito. Quero chamar aqui então todos os amigos, familiares que vieram para participar desse momento, para nós apresentarmos ao Senhor Mateu Miranda Vecchiato. Glória a Deus. Amém. Bom dia de novo. Que bênção, hein? Receber essa família aqui. Glória a Deus. A família bonita. Vamos lá. Servir a Deus. Vamos receber com alegria aqui o Mateu e família. Graças ao Senhor. E benção. É sempre um presente da parte de Deus quando a gente recebe famílias aqui para apresentarmos as crianças. As crianças, como disse o próprio Jesus, deixar vir a mim as criancinhas, porque elas são o reino de Deus, elas fazem parte do reino de Deus. Uma criança vive ainda o seu período de inocência, mas não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser alguém em quem Deus a quem Deus tem atenção. E Deus tem um propósito na vida do Mateu. E esse propósito para Deus, às vezes é diferente daquilo que nós conseguimos entender. Porque nós estamos presos à cronologia, ao dia. Hoje é dia 31 de agosto. Deus já sabe tudo, o ontem, o hoje e o amanhã. Mas isso não significa e não nos abstém da responsabilidade que a gente tem de trabalhar por esse projeto maravilhoso que Deus tem na vida do Mateu. Amém? Então assim fizeram Jesus e Maria, trazendo Jesus, fizeram José e Maria, trazendo Jesus ao templo. Da mesma forma que vocês estão aqui hoje, José e Maria subiram a Jerusalém, lá no templo santo do Senhor, e levou Jesus para ser apresentado pelo sacerdote. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Qual é o significado de tudo isso para vocês, família, que estão aqui? O significado é que nós vamos consagrar essa criança, dedicar essa criança e separar essa criança para o propósito que Deus tem para ela. E vocês todos da família têm papel preponderante nisso. O papel de ajudar, de orar, de contribuir da melhor maneira possível. Num mundo muito individualista, nós precisamos aprender a criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Porque quando a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer, ela não vai se esquecer disso. E vai ser uma grande bênção. Então Mateu vai ser uma grande bênção. Quem crê nisso? Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas vamos ficar em pé de novo, porque nós vamos abençoar esse menino abençoado, lindo, cheio de graça. Graças a Deus. Que coisa boa. Levante a sua mão direita, santa, para cá, e nós vamos orar por essa família maravilhosa, por esses pais, por todos os membros da família, e sobretudo por esse menino lindo e abençoado. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela vida do Mateu. Que presente que o Senhor deu para essa família. Eu tenho certeza, Senhor, que esse menino veio para dar muita alegria. Mas não só para os seus pais, para toda a família, para a igreja do Senhor e para a terra. Porque Deus jamais cria qualquer coisa que não seja para a sua honra e para a glória do seu santo nome. Deus abençoe esse neném. Agora ele é um neném, ele é uma criança frágil, Senhor, cheio de necessidades e dependências, mas ele está preparado para um futuro cheio de vitórias, de conquistas, de bravura. Por isso nós o abençoamos agora, entregando ele ao Senhor, consagrando, separando e dedicando ao Senhor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Todos digam amém. Glória a Deus. Que bênção. Fazer uma foto bonita aí. Toda a igreja pode assentar-se. Glória a Jesus.
Vamos ficar mais perto aqui para fazer uma foto bonita. Graças a Deus. Olha lá, que lindo ele na foto, hein? Graças a Deus. Opa. Vamos lá. Muito bem. Que maravilha. Sabe que nós estamos aqui na igreja com um projeto, uma restauração, na verdade, um momento de renovação do nosso projeto de oração, sob a liderança do pastor Oswaldo Lopes. E então nós estamos tendo oração todos os domingos, das 8 da manhã às 8h45 e das 6 da tarde às 6h45, são os períodos que antecedem os nossos cultos. E você que tem chamado para oração, tem um peso no coração, um peso de oração, e eu sei que você pode ajudar muito a igreja de Jesus, porque esses períodos de oração são calculados para abençoar todos nós. Então, quando o pastor Oswaldo está aqui e o Ministério de Intercessão está aqui orando, ele está orando pelos cultos, está orando pela família, orando pela igreja, orando pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Quem acredita no poder da oração? Esse é um dos projetos do Ministério de Intercessão, de oração da igreja. Mas eu gostaria que, se você puder, venha participar. É bênção demais, não é? Então não volte somente a sonhar, volte a orar. Deus realiza sonhos de quem ora. Vamos repetir essa frase? Vamos lá, essa ideia maravilhosa. Não volte somente a sonhar, volte a orar. Deus realiza sonhos de quem ora. Está dito, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia hoje, no livro de Êxodo, no capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu avisar. Hoje é domingo, dia 31 de agosto, nós temos 3 cultos aqui na igreja nesse domingo. Esse está acontecendo aqui agora. Vai ter mais um culto às 7 da noite, e um outro culto começa às 11h30 da noite. Que loucura, não? 11h30 da noite. Por que culto 11h30 da noite? É porque 11h30 hoje, nós estaremos vivendo a última meia hora do mês de agosto. Então a gente entende que, como filhos de Deus que somos, como prudente que somos, gratos que somos, nós vamos vir aqui para agradecer a Deus pelo mês. Vamos também pedir perdão por aquilo que a gente podia ter feito e não fez, e não vai dar mais tempo, porque o mês acabou, está acabando, não é, pastor Eliezer? E também vamos receber uma palavra profética, pensando no mês de setembro. Mês de setembro. Então, são 3 os motivos, e quando a gente chegar 0 minutos, na hora 0, à meia-noite, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar, irmão, orando com muita fé, para recebermos o mês de setembro, confiando que Deus vai nos abençoar. Você acha que tem agenda melhor para você fazer do que essa? Não tem agenda melhor. A melhor agenda que você tem é do Senhor, é para você viver para o Senhor, porque Deus provê todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós. Então, venha participar se você puder. É um culto simples, desprovido de toda essa mecânica que tem aqui. Você viu aqui o Vani cantando, essa turma tocando e cantando maravilhosa bem, não. É muito bom isso aqui, um momento de celebração. O culto de primícias é diferente. É o culto mais diferente da igreja. Menos parecido com todos os outros. Porque é aquele culto onde a gente vem com o coração quebrantado. E vem aqui para realmente fazer essas 3 coisas. Agradecer, arrepender-se, receber uma palavra e orar pelo mês que está chegando. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Glória a Jesus. Certo dia, Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, em uma chama de fogo que saía do meio de uma arvorezinha chamada sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Havia fogo na árvore, mas a árvore não se destruía.
Moisés então pensou, volta lá, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Graças a Deus. Muito bom. Texto bíblico maravilhoso. E sabe que eu estava pensando, quando eu acordei logo pela manhã, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração, que esse momento que nós estamos vivendo pode ser um momento de virada na nossa vida. Amém, irmãos? Um tempo novo está chegando. Repita comigo, um tempo novo está chegando. Você pode crer nisso? Coisa maravilhosa, né? Eu quero começar dizendo o seguinte, que Deus toma a iniciativa e provoca em nós uma resposta. Deus sempre está tendo a iniciativa, está tomando a iniciativa de chamar pessoas, de falar com as pessoas. Impressionante como Deus é maravilhoso. E hoje Deus chamou você para vir a essa reunião. Foi Deus quem te provocou, te deu coragem, condições e um coração capaz de se mover e vir para cá. Agora, é sempre bom lembrar que Deus, por meio do Espírito Santo, Ele rompe a nossa rotina, nos atrai e nos confronta e nos chama sempre para algo maior. Então, a coisa que eu quero falar para você, que talvez seja a mais importante dessa manhã, é que Deus fala conosco. Nosso Deus é um Deus que fala. E para mim, a questão não é que Deus fala, porque Deus fala. Deus fala por meio da sua palavra, Deus fala por meio das circunstâncias, Deus fala por meio das profecias, Deus fala por meio dos milagres que Ele faz, Deus fala por meio da natureza, Deus fala. Deus fala pela grande beleza das coisas que a gente consegue contemplar com os nossos olhos, pelas coisas impressionantes que a gente vê. Deus fala aqui na igreja, a gente percebe. Agora, a questão principal é, o que a gente está fazendo com aquilo que Deus está falando conosco? Qual tem sido a nossa resposta? Ou quais as respostas nós damos ao falar de Deus, ao mover de Deus? Essa deve ser a nossa, a coisa mais importante para você pensar hoje comigo aqui. Porque hoje eu quero compartilhar com você isso. Respostas corretas à palavra de Deus, à voz de Deus, ao mover de Deus. Na Alemanha, no século XVIII, aconteceu algo muito interessante. Uma família, um povo, na verdade, um grupo de pessoas fugindo da perseguição religiosa, encontrou o conde Nicolau von Zinzendorf, e esse pessoal encontrou abrigo ali, naquela região da Alemanha. E por estar num lugar seguro, o que eles começaram a fazer? A história nos diz que eles, numa reunião de ceia em 1727,
eles tiveram uma visitação poderosa do Senhor. Esse grupo de refugiados que fugiam da perseguição. E nesse culto de ceia, Deus visitou esses irmãos de uma maneira muito poderosa. E eles tomaram uma iniciativa. Qual foi a iniciativa que eles tomaram? Começaram uma vigília de oração. Quem já ouviu falar da história dos morávios, dos moravianos? E essa vigília de oração durou, sabe quanto tempo? 100 anos, ininterruptamente. Foi a maior vigília registrada na história da humanidade. Eu já participei de muitas vigílias, mas uma vigília de 100 anos, pastor Marcelo. E além deles orarem por todo esse tempo, a história nos conta que há registro de jovens, dentre eles, que se vendiam como escravos, nas nações, nos lugares onde havia escravidão, para que eles pudessem ter oportunidade de, como escravos, compartilhar o Evangelho. Então, a resposta dos morávios ao mover de Deus, à voz de Deus, na vida deles foi que eles se entregaram poderosamente. Se entregaram de uma maneira profunda, extraordinária. E essa história dos morávios toca o coração de muita gente até hoje. E certamente está tocando o nosso coração nos dias de hoje. Então eles se espalharam pelo mundo para pregar o Evangelho. O texto da Bíblia que nós lemos é um texto cuja história aconteceu lá pelo século 13º antes de Cristo, quando os hebreus estão sendo humilhados, escravizados no Egito. Isso infelizmente acontece muito durante a história, ou aconteceu muito durante a história da humanidade, né? Pessoas maldosas, perversas, se aproveitando de outras. E às vezes tem marido que oprime a esposa, tem esposa que oprime o marido, tem pai que oprime toda a família. Não é? Às vezes tem líder religioso que oprime pessoas. Mas às vezes nós vimos na história líderes políticos que se tornam ditadores e oprimem uma população inteira. Isso não aconteceu uma vez só, aconteceu muitas vezes. Sempre acontece. E nesse caso aqui, os faraós egípcios escravizaram os hebreus por mais de 400 anos. Esse povo não aguentava mais e eles clamaram ao Senhor. Então Deus toma uma iniciativa, mediante o clamor do povo. Qual foi a iniciativa? Deus aparece para Moisés na sarça ardente. O Moisés, que embora hebreu, havia sido criado, educado lá na corte dos egípcios. E Deus vem e fala com ele. Nessa sarça ardente, ele está pastoreando o rebanho do seu sogro. Ele havia fugido do Egito porque ele tentou fazer alguma coisa com a sua própria força para responder aos problemas que ele vivia como hebreu no meio dos egípcios. E ele teve que fugir porque ele acabou matando um egípcio. E ele fugiu e foi para as terras, e lá ele se casou com uma filha de Jetro, seu sogro. E agora ele está cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus vem e fala com ele. E a voz de Deus foi poderosa na vida de Moisés. E Moisés deu a sua resposta para o Senhor. Ao longo da narrativa bíblica, nós vamos encontrar muitos homens e mulheres respondendo à voz de Deus. Então a questão aqui não é se Deus fala, é como as pessoas respondem ao falar de Deus. Respondem ao mover de Deus. Então, Deus colocou no meu coração essa palavra. Será como a gente está respondendo aquilo que Deus tem falado conosco? É certo que Deus fala com você. É certo que Deus tem falado ao seu coração. E se não falou, talvez esteja falando essa manhã. Como que a gente responde a isso? Então hoje eu quero compartilhar com você a forma correta de responder à voz de Deus. O interessante, meus amados, é que muita gente não quer ouvir a voz de Deus. Muita gente se desateia porque tem medo de Deus. Diz: eu não quero responder a Deus. Eu não quero que Deus exista, porque se Ele existir de verdade, eu vou ter que responder a Ele. Porque se Ele existir de verdade, Ele é todo poderoso. E Ele obviamente tem governo sobre a minha vida e certamente sobre a minha história.
Então eu não quero que Deus fale. Então tem gente que simplesmente faz de conta. E você sabe que hoje em dia milhões, talvez até bilhões de pessoas estão indiferentes à existência e à fala e ao chamado de Deus. Mas isso não pode acontecer com você, porque você corre um risco muito grande de não responder a Deus de forma correta. Talvez nós também, pela nossa domesticação religiosa, digamos assim, nós estamos aí às vezes indiferentes, porque a gente já está na igreja há muito tempo e parece que então agora nós temos governo próprio e nós não estamos ligando muito para o que Deus está falando, o que Ele quer, o que Ele não quer da nossa vida. Mas nessa manhã, eu quero que você entenda que existem maneiras corretas, precisas de se responder à voz de Deus, para que Deus realize na sua vida o propósito dEle, através da sua vida o propósito dEle. E talvez seja esta a razão, isto é, a sua maneira indiferente, indisciplinada, inconsequente de responder ao que Deus tem falado com você ao longo da sua história, talvez seja esta a razão porque você está do jeito que você está, porque você está doente como você está, porque você está mal como você está, porque você está vivendo situações ruins como você está, porque você está vivendo aquém do que você poderia estar vivendo. Então, hoje você vai aprender como você responde a Deus de forma correta. E a primeira resposta correta que nós devemos dar a Deus está aqui na vida de Moisés. Então, fale comigo, responder a Deus com aproximação. Quando Moisés vê esse fenômeno diante dele, porque aqui está um fenômeno, ele olha uma árvore no meio do deserto pegando fogo. Volta lá a imagem. Ele vê uma árvore pegando fogo lá no meio do deserto. Olha que interessante, coloque lá a imagem da arte de hoje. Olha lá. Ele vê aquilo e a Bíblia diz que, e logo, imediatamente ele percebeu que aquilo não era normal, era algo sobrenatural. Ele falou, o que é isso? Ele podia muito bem, como muitos fariam, e muitos fizeram ao longo da história, talvez você tenha até feito isso alguma vez, dizer, não quero saber, acho que Deus vai querer falar comigo, eu não estou muito afim desse negócio não. O que ele fez? Moisés respondeu de forma correta. Qual a forma correta de responder quando Deus fala conosco? Quando Deus está falando conosco, mostrando um sinal de que é Ele que está ali. O que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés correu para lá. Ele se aproximou. Então, a primeira forma correta de você responder à voz de Deus é você se aproximar. Amém? Fale comigo, aproximação. Sair da indiferença. Ir ao encontro de Deus. E Moisés foi. Claro que ele foi temeroso. E quando ele chega ali perto, acontece uma coisa mais poderosa ainda. A voz de Deus emana, a voz de Deus flui, a voz de Deus acontece a partir daquela árvore incandescente. E uma das coisas que Moisés ouve é o seguinte: tira a sandália dos seus pés. Tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está, santo é. Mas aquele era o quintal da casa de Moisés. Era o habitat do seu labor diário. Porque ele estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro. Muitas vezes você não sabe, mas o lugar onde você está pisando é um lugar santo. Você que não sabe. Muitas vezes o lugar que nós estamos vivendo é um lugar extremamente santo, vigiado pelo eterno Deus Santo. E nós insistimos em viver de forma perversa, às vezes imoral e depravada, como se fôssemos os donos do nariz e do mundo onde a gente foi colocado para viver. Deus diz, tira a sandália dos teus pés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa, santo é. Mas por que Deus falou isso com Moisés? Porque Moisés se aproximou do Senhor. Quando você se aproxima de Deus, você conhece quem é Deus. Você pode vê-lo tal como Ele é. De longe ninguém pode conhecer a Deus. Amém, amados? A segunda maneira correta de nós nos aproximarmos do Senhor, mediante a sua voz, ou o seu falar, é quando, olha o que acontece. Vamos agora para um outro homem de Deus, da história da Bíblia, que é o profeta Elias.
O profeta Elias, acostumado a grandes eventos espirituais, a grandes coisas sobrenaturais, ele fez chover fogo do céu, ele fez chover, ele fez parar de chover. Esse homem era extraordinário. Profeta exponencial na história bíblica, mas em 1 Reis 19 acontece um fenômeno que o profeta Elias, cansado das batalhas espirituais que ele enfrentara, ele então faz o quê? Ele foge, ele entra em depressão. Você sabia que homens de Deus e mulheres de Deus podem viver de forma depressiva e enfrentar crises profundas? Talvez você tenha enfrentado uma crise na sua vida espiritual, ou esteja enfrentando-a nesse momento. Elias estava enfrentando uma profunda perseguição. A mulher do rei, da nação onde ele vivia, que era reinada pelo rei Acabe, a Jezabel mandava mais do que o Acabe. Ela era uma mulher poderosa, engenhosa, geniosa e idólatra. Ela adorava outros deuses que não o Deus de Israel, morando e vivendo em Israel. Que ousadia! E ela prometeu matar o profeta. Eu vou te matar. Vou te matar nas próximas horas. E o profeta, pressionado, muito embora tivesse experimentado muitas coisas de Deus, ele ficou com medo. Quem é que não tem medo? Pergunta para o irmão que está lá, você tem medo também? Não? Você tem medo? Todos estamos com medo. E o profeta, vazou. Foi para o deserto. Disse, eu não quero mais isso, estou cansado. Sabe aquela história? Estou fazendo tudo certo na minha vida e parece que está dando tudo errado. Que pressão, que coisa, não? O profeta que outrora ouviu Deus e fez tantas coisas poderosas, agora está debaixo de pressão. Mas o bom é que Deus fala com aquele que não o conhece para trazê-lo à sua presença, mas Deus também fala de formas diferentes com aqueles que já estão acostumados com a vida religiosa. E o Senhor vem e fala com o profeta Elias, quando ele está numa caverna. Elias era um sujeito acostumado com o sobrenatural, sabia? Tem gente que está acostumada com o sobrenatural. Ele viu fogo cair do céu, ele viu chover, ele viu parar de chover, ele viu tanta coisa. E de repente ele está na caverna e ele vê e passa um vento muito forte. Muito forte. O vento foi tão forte que chegava a rachar as pedras, as rochas da caverna, do lugar onde ele estava. Daqui a pouco vem outro mover sobrenatural. Fogo. Ele viu fogo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento forte. Deus não estava no fogo. Daqui a pouco passou um grande terremoto. Tremeu todo o lugar onde ele estava. Tremeu tudo. Mas daqui a pouco vem uma brisa suave. E ali estava o Senhor. A voz do Senhor vem daquele vento suave. E glória a Deus, porque o profeta Elias responde a Deus naquele momento. Fale comigo assim: Deus não estava no vento forte. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Mas a voz de Deus estava no sussurro suave. Sabe qual é a maneira correta de respondermos a Deus? A segunda maneira correta de respondermos a Deus é com sensibilidade. Uau! O problema nosso muitas vezes é que a gente não discerne a voz de Deus. A gente parece estar acostumado com a nossa lógica humana. Na lógica de Elias, que viu cair fogo do céu, que viu chover, fez chover literalmente, fez parar de chover, ele estava acostumado com Deus falando em eventos extraordinários, em situações absolutamente caóticas e pirotécnica talvez, mas agora a voz de Deus vem a ele nesse vento, nessa brisa suave. A voz de Deus fala com ele. Então sabe qual é a maneira correta de você responder ao que Deus fala com você? Você precisa ser uma pessoa sensível, sensitiva.
Hoje nós estamos vivendo meio como que uma boiada. Eu me lembro quando eu era criança, e tinha, naquela época, não tinha muito caminhão boiadeiro para carregar os bois, as vacas, os animais. Era os peões das fazendas, montados em cavalos treinados, eles colocavam a boiada na estrada, iam cavaleiros na frente, cavaleiros no meio, né, e cavaleiros atrás, e tocava a boiada. Eu vi muita boiada passando na frente das terras do meu pai. Hoje nós estamos vivendo isso, irmãos. Muitas pessoas estão vivendo como uma boiada, como parte de uma boiada, sem saber por que está acontecendo aquilo, com interpretações aleatórias. Mas, sabe, Deus precisa de homens e mulheres que estejam com ouvidos espirituais bem sensíveis. A forma correta de responder à voz de Deus é você parar e aprender a separar onde Deus está e onde Deus não está. Se é Deus que está falando ou se não é Deus quem está falando. Amém? É certo para mim e certo para você que Deus fala. Mas as maneiras corretas de respondermos ao falar de Deus é que nós precisamos certamente aprender a perceber que Deus fala, mesmo nas coisas simples. E que o falar de Deus muitas vezes não está em coisas espetaculosas. Amém? Você pode ouvir Deus no seu banheiro. Você pode ouvir Deus no seu recôndito, lá onde você dorme. Você pode ouvir Deus na sua mesa de jantar. Você pode ouvir Deus lá sozinho no seu quarto, no seu escritório, na boleia do seu carro. Você pode ouvir Deus. Amém, amados? Você pode ouvir Deus aqui na igreja, num culto silencioso. Nós costumamos dizer como que Deus tem que fazer, como que Deus tem que falar. Elias talvez, se fosse escolher, ele que era um homem espetacular, né, nos milagres, ele poderia dizer, não, eu quero que Deus fale comigo num barulho maior do que aquilo que eu já vi. Mas Deus veio falar com ele numa brisa suave. Aliás, Elias enfrentava uma crise aguda. O exército de Israel estava todo atrás dele. E é por isso que ele fugiu. Mas Deus não falou com Elias levantando um grande exército. Deus não falou com Elias criando uma grande trovoada. Deus falou com Elias numa brisa suave. Então eu e você precisamos aprender a responder a Deus de forma correta quando Ele falar. Deus pode estar falando com você e você não está percebendo. Amém, amados? Terceira maneira correta de respondermos ao falar de Deus, ou de respondermos ao mover de Deus na nossa vida, nós vamos encontrar um outro personagem da Bíblia, que é o Saulo de Tarso, que veio se tornar o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9. Saulo convicto de suas ideias religiosas, ele como fariseu, como alguém ligado ao judaísmo, ele estava muito nervoso com o aparecimento da igreja de Jesus Cristo. Ele não acreditava nisso, ele acreditava que esse era um movimento herético, um movimento perigoso, terrível. Quantas vezes, por causa das nossas convicções, nós erramos na interpretação da realidade espiritual? Quantas pessoas já condenou aquilo que Deus estava fazendo, pensando que era o diabo que estava fazendo? Nós nos achamos muito sábios, nós nos achamos senhores da razão, e é por isso que muita gente faz besteira na vida, porque não sabe interpretar quando Deus está falando o que Deus está fazendo. Isso é muito sério. E Paulo está indo então em direção a Damasco para perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus, como um bom fariseu que ele era. Ele não acreditava que Jesus tinha vindo à terra, que era Jesus realmente o Salvador, o Messias, que viria à terra, embora ele tivesse na sua cabeça, no seu espectro religioso teológico, que haveria de fato vir o Messias, mas ele não acreditava que Jesus teria sido o Messias. E ele está indo perseguir os cristãos, e de repente aparece uma luz muito forte, tão forte que o deixou cego. E ele cai ao chão cego, completamente cego. E quando ele cai ao chão, uma voz estrondosa, poderosa, soa, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem é? Quem é? Quem é? E Jesus responde: sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo, cheio
cheio de convicções religiosas, cheio das suas tradições religiosas, cônscio da sua função e seu ministério, a sua missão espiritual, ele então diz: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Sabe o que Saulo está apresentando para nós aqui? A terceira forma correta de responder ao falar de Deus. Fale comigo: rendição. Primeiro você responde como Moisés, se aproximando de Deus. Segundo, você responde com sensibilidade, tentando discernir as coisas de forma que você entenda o que realmente está acontecendo. E a terceira maneira pela qual nós podemos responder corretamente ao mover de Deus é render-nos, nos render, rendição. Ele agora, você sabe que Saulo tinha cartas da liderança da igreja, dos judeus em Jerusalém, do sinédrio, do sacerdote, do sumo sacerdote, para perseguir, prender e matar os seguidores de Jesus. Naquele momento, bastou Deus aparecer a ele, ele entendeu: Jesus é verdade, Jesus é de verdade, Jesus realmente é o Salvador, e eu me rendo. E ele disse: Senhor Jesus, que queres que eu te faça? Estaria eu e você dispostos a render-nos ao Senhor? A abandonar convicções que aprendemos outrora e que têm guiado a nossa história para mudar de direção? Acontece naquele momento uma conversão. Saulo estava indo em direção à perseguição dos cristãos e agora ele começa uma nova vida. Ele se rende ao Senhor. Uma maneira correta, a terceira maneira correta de respondermos ao mover de Deus na nossa vida é necessariamente nos render. Então o Espírito Santo nessa manhã está nos convidando a nos rendermos. Amém? Se renda. Quem sabe você está cheia de projetos, de ideias, de sonhos que não são os sonhos de Deus para a sua vida. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui, ou você está me acompanhando pelas mídias online, ou vai assistir a essa pregação em algum vídeo, em algum lugar, e você vai dizer: de fato eu preciso me render, porque eu tenho sido Senhor da minha vida, e eu estou aprendendo que eu não sou Senhor de nada, e que muitas vezes as minhas convicções não são aquelas que Deus tem para mim, ou de fato não são realidade como eu acho que são. Então eu quero, em nome de Jesus, convidar você a se render, porque render-se é a forma correta de responder à voz de Deus, de responder a um mover de Deus na sua direção. Esteja certo de que Deus sempre vai falar com aqueles com quem Ele tem projeto. E você é uma dessas pessoas. Mas você precisa responder de forma correta. Quantas pessoas que não responderam de forma correta e hoje estão perdidas, sendo destruídas, dilaceradas pelo poder das trevas, porque não souberam discernir a voz de Deus e não souberam responder de forma correta ao Senhor. A quarta maneira pela qual devemos responder à voz de Deus, ou a quarta maneira correta de respondermos à voz de Deus, nós vamos encontrar no profeta Isaías. O profeta Isaías, 6 séculos antes de nascer Jesus, ele está no templo, num momento de crise em Judá. Havia reinado o rei Josias, ou Urias, mesma palavra, e ele agora tem um problema grave na sua nação, porque aquele rei fora um rei maravilhoso. Ele promoveu um avivamento na nação, ele promoveu uma reforma, uma restauração. Em poucos anos, esse homem revolucionou a nação, mas ele colocou o pé diante das mãos. Ele era um rei agora poderoso. O que ele faz? Ele resolve, além de rei, ser sacerdote. Sabe quando uma pessoa tem uma função e quer fazer 2 ou 3? Sabe quando você quer entrar na área que é de outro? Você quer fazer para o que você não foi chamado? Aconteceu com o rei Urias. Ele queria ser tudo. Porque o rei naquela época era juiz. Era o presidente da nação. Mas ele não podia exercer a função de sacerdote. Hoje nós temos no Brasil gente assim,
que foi colocado para uma função, está fazendo 3 ou 4, usurpando funções. Os advogados que me digam. Assim fez o rei Josias, o rei Urias. O que ele fez? Ele tentou ser sacerdote, ele foi oferecer sacrifício, foi oferecer ofertas no templo, e não era papel dele. O que aconteceu com ele? Deus o fez um leproso. E ele que sentava na cadeira de rei, agora foi obrigado a ir para os arrabaldes da cidade, viver como um leproso, fedorento. E lá ele morreu. Elias, como um bom homem, um bom cidadão e um homem de Deus, ele está preocupado com isso. Que morrer é o rei. E ele vai para o templo, irmão Klaus. E ele está lá na presença de Deus. E ele tem uma visão. Isaías capítulo 6. Pode colocar para mim. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Uau, que história, que narrativa, que coisa maravilhosa. Isaías está no templo e ele tem essa visão poderosa, portentosa da presença e do trono de Deus. Diante desse cenário, ele compreende muitas coisas, certamente. Uma delas que ele compreende é que, a despeito da morte de um rei tão bom, havia um outro rei que está acima do rei Uzias, do rei Josias. Fale comigo assim: acima dos reis da terra, tem um rei soberano, que governa perfeitamente. Esse rei governa e com ele ninguém pode. E é interessante que ele ouve essa voz maravilhosa do céu, do trono de Deus, aquela coisa linda que ele está contemplando, e a voz que ele ouvia era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um Deus 3 vezes santo. E uma outra coisa, o profeta Elias está enxergando o caos. Ele enxerga o caos por causa da morte do rei Uzias. O caos instalado na nação, e é por isso que ele está lá tão triste. Mas do trono ele ouve uma voz: a terra, ele vê a terra cheia de caos, mas a voz que ele ouve da parte de Deus é: a terra, toda a terra está cheia da glória de Deus. Fale comigo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Fale comigo assim: todo o Brasil está cheio da glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Todo o Brasil está cheio da glória de Deus. Você pode estar vendo o caos, mas Deus está manifestando a sua glória. Breve, nós veremos, todos verão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, diz a Bíblia. Diante desta voz poderosa, dessa experiência sobrenatural, o profeta Isaías, o homem Isaías, que está agora no templo, ele tem uma resposta. Ele responde de forma correta ao que ele vê, a experiência, o mover de Deus que ele está vendo. E essa é a 4ª maneira correta de respondermos ao mover de Deus, ou de respondermos à voz de Deus. Fale comigo: responder com disponibilidade.
A gente pode resumir esse encontro de Isaías com Deus com o seguinte: chega um momento que Isaías diz assim: Senhor, diante do que eu estou vendo, eu entendi tudo, eu entendi. O Senhor está no governo. E o Senhor pergunta para ele: a quem enviarei? A quem enviarei? Ele está dizendo, Deus está dizendo para o profeta Isaías: eu quero usar você, eu quero você como meu instrumento na face da terra. E ele, ouvindo essa voz, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Disposição, disponibilidade. Infelizmente, nós não encontramos muita gente disponível para Deus. Muitas pessoas recusam a voz de Deus, ouviram as costas para Deus, porque elas não querem ser ou estar disponíveis para o trabalho do Senhor, para o trabalho da seara, da obra de Deus, do reino de Deus. Você sabia que você pode ser um promotor do reino de Deus na terra? O apóstolo São Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. A Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Jesus nos chama de discípulos. Isto é, eu e você estamos chamados, ou somos chamados pelo Senhor. E é por isso que Deus fala com você nessa manhã. É por isso que Deus fala sempre com você. Ele precisa de você. E a voz que soou nos ouvidos e na experiência de Isaías é a mesma hoje. A quem enviarei? A quem enviarei? O profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta manhã é a manhã de você responder de forma correta a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O mundo está um caos, mas Deus está levantando homens, Deus está levantando pessoas, profetas, para mudar essa situação caótica. Aleluia. Interessante que quando nós estamos na presença de Deus, algumas coisas podem acontecer. Quando Isaías tem essa experiência do falar de Deus com ele, você percebeu que Deus curou os lábios dele? Ele disse: Senhor, eu sou uma pessoa impura, eu vivo num mundo de gente de boca suja, gente que o tempo todo está blasfemando, está xingando, está falando mal uns dos outros. Eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. A Bíblia diz que um anjo veio até ele e tocou na boca dele com uma brasa viva do altar, e ele foi curado. Agora curado, abençoado, ele é chamado por Deus para fazer alguma coisa. Você que veio para a igreja e Deus mudou seu comportamento, e você compreendeu certas coisas, e você deixou de fazer determinadas coisas, e você agora é uma pessoa que anda com Deus, sabe o que falta para você? Responder a Deus com disponibilidade. Então diga para Deus hoje: eis-me aqui, envia-me a mim. A quinta maneira correta de responder ao mover de Deus, que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, tem a ver com a história de Maria, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador. Maria, uma jovem, não sei precisar a idade que ela tinha, que ela possuía, quando ela foi visitada pelo anjo do Senhor, foi visitada pelo próprio Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Mas a verdade é que Deus veio e falou com ela algo surreal, surreal. O Senhor disse para ela: você vai engravidar pelo Espírito Santo e você vai ter um filho, e o seu filho será o Salvador da humanidade. Isso é algo impossível, isso é algo muito estranho. Sabia disso? É algo muito estranho. Você sabia que muitas vezes Deus invade a realidade comum? Deus invade a realidade imanente e nos propõe algo transcendente. Imanente, isto é, comum, natural, humana. E às vezes Deus diz: eu vou fazer algo transcendente, que está acima da sua realidade humana. E Deus fez isso com Maria. Maria, você vai ficar grávida. E Maria aceitou o propósito. E ela engravidou-se pelo Espírito Santo, e ela teve Jesus 9 meses depois. Ela poderia ter rejeitado. Disse: não, Senhor, não é comigo, não, pelo amor de Deus, sou muito novinha, o que a minha família vai achar? Imagine só, irmãos, que transtorno na cabeça dessa menina. Imagina que coisa terrível para ela. Planejou a sua vida para casar com José, estava noiva por sinal, e agora acontece um negócio, um fenômeno. Sabe, irmãos, nós precisamos estar preparados para responder a Deus, porque às vezes Deus quer fazer com a gente algo fenomenal. E nós, porque vivemos essa realidade imanente, a gente percebe que a gente então diz: não, não quero. Tem muita gente aqui que diz: não, não quero, eu não quero nada assim espetaculoso, eu não quero nada. Senhor, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa no meu cantinho, quero ficar no meu cantinho aqui, com o meu celular, com o meu Instagram, com a minha vidinha aqui, né?
com as minhas amigas, com os meus amigos. Deixa eu aqui, Senhor, não mexe comigo não. Deus está dizendo, eu vou mexer com você. Eu vou tocar na sua realidade imanente, eu quero fazer de você algo, eu quero fazer com você algo transcendente. Porque Deus precisa de pessoas para fazer o que Ele tem que fazer no mundo. E o que Deus vai fazer é algo sobrenatural, é algo poderoso. E a Maria, então, responde de forma correta. Então, qual é a quinta maneira correta de responder ao mover de Deus? Ou a voz de Deus na nossa vida? Fale comigo assim, responder com fé no impossível. Responder com fé no impossível. Porque o que aconteceu com Maria foi nada mais, nada menos algo impossível. Há coisas que para nós são impossíveis, mas que Deus quer fazer. E se Ele quer fazer, por que eu não vou me colocar à disposição dEle? Por que eu não vou ter fé que Ele vai fazer? Então Deus está levantando nessa manhã homens e mulheres que tenham fé no impossível. Quem quer ter fé no impossível? Eu não sei, irmãos, eu não posso dizer o que Deus vai fazer, qual é o impossível que Deus vai propor para você, mas eu sei que Ele pode, Ele quer, Ele vai fazer algo poderoso e que nós todos vamos poder dizer, meu Deus, que tremendo. E o que Jesus fez com Maria beneficiou toda a terra, porque ela foi o ventre que trouxe a realidade, que fez nascer o Salvador entre nós, pelo qual todos somos salvos. Não é algo poderoso? Deus quer fazer com você algo sui generis. Vou responder, vou dizer de novo, sui generis. Vamos falar em português, deixar o latim. Deus quer fazer com você algo que você não conseguirá entender. Mas que você diz, para Deus todas as coisas são possíveis. Quem crer verá a glória de Deus. Aleluia! Última coisa que eu quero falar com vocês, para a gente orar junto. A sexta maneira correta de responder à voz de Deus que a Bíblia nos apresenta é a história de Davi. Poderia contar N histórias de Davi, você deve conhecer várias, mas tem um salmo, ou 2 salmos de Davi que mostram uma maneira poderosíssima e correta de respondermos à voz de Deus, de respondermos ao mover de Deus na nossa vida. Vamos para o Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Vamos lá. Glória a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que coisa maravilhosa, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação. Vamos para Salmo 63, versículos 1 a 3. Salmo 63, vamos ver nessa mesma direção o rei Davi dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta sem água. Certamente eu Te contemplei no santuário e vi o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é leal, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Davi, por meio de seus salmos, especificamente esses 2 salmos, ele está dizendo para nós que a sexta maneira correta de responder à voz de Deus, de responder o que Deus está fazendo na nossa vida, responder a revelação de Deus para conosco, é buscarmos uma intimidade profunda com Ele. Fale comigo, busca profunda de intimidade. Irmãos, é preciso que nós deixemos de lado essa vida espiritual rasa, rasante, simplória, que não causa impacto para vivermos uma vida de profundidade com Deus. O Senhor te chama para uma vida de intimidade profunda. Veja o rei Davi, o homem que reinou em Israel por 40 anos, mais de 40 anos. O homem na Bíblia que é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Um homem falho como eu e você, cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de fragilidades humanas, mas um homem que o próprio Deus disse, esse é o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele era um homem que desejava e que de fato viveu uma intimidade profunda com Deus. Ele é autor de vários salmos da Bíblia. Várias histórias da Bíblia são maravilhosas para contar a história desse homem que buscou intimidade com Deus. Então, a sexta maneira de respondermos corretamente ao Senhor é busca de intimidade. Estaria disposto você e eu, estaríamos dispostos você e eu para buscarmos intimidade profunda com Deus?
Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu posso garantir para você, e eu não tenho medo de afirmar isso aqui, Deus falou com você. Deus está falando com você. Deus falará com vocês. Porque Deus é real. Agora, a questão não é se Deus vai falar com você. Mas a questão é, como eu vou responder ao falar de Deus, ao mover de Deus? Essa é a questão que está sobre a mesa hoje. Essa é a questão que está diante dos seus olhos, assim como Moisés está olhando para essa sarça ardente, admirado. Ele está ali. E quando ele está próximo da cena da voz, da cena da manifestação sobrenatural de Deus, a voz de Deus vem e fala com ele. E conta para ele o que Deus tem, o que Deus quer dele. Ele se tornou o libertador de uma nação inteira. O fruto desse encontro de Moisés com Deus, em razão da sua resposta positiva para o Senhor, ainda que relutante, Moisés escreveu 5 do livro da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés é o autor da lei do Senhor. Toda a lei que se conhece está baseada em Moisés. A gente poderia chamar o primeiro livro de Moisés, todos eles, ao invés de colocar lá Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. A gente poderia chamar Moisés, no livro de Moisés. Porque os 5 livros, o primeiro livro da Bíblia são os livros de Moisés. E esses livros são frutos do quê? Da resposta de Moisés ao falar de Deus. As meninas estão distribuindo aí, a nossa equipe de gestão de cultos está distribuindo para você 5 papeizinhos, 5 folhas. Eu vou esperar vocês receberem. Amém? E nós vamos orar juntos. Vamos fazer um ato profético agora. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Você ouviu a voz de Deus ou não? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Você pode colocar uma música aí se vocês quiserem. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Ó, o Jim está aqui, vamos lá. Reflita sobre o que você acabou de ouvir. O que você ouviu não é para você sair daqui e esquecer. Vamos para a próxima. Não, isso é algo para você refletir. Quem recebeu, levanta a mão. Amém. O que você vai fazer? Eu vou pedir para a Aline, por favor, colocar lá a conclusão. Coloca na tela a conclusão para a gente ver, fica mais fácil o pessoal verificar aí, para poder escrever o que eu quero que você escreva. Vamos lá? Coloque a conclusão do sermão, por favor. Onde está escrito conclusão aí, doutora Aline? Aleluia. Não tenha pressa para sair da presença de Deus. Seja como Davi. Eu desejo morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Aleluia. O que nós aprendemos aqui hoje é que as respostas corretas ao mover e à voz de Deus na nossa vida, a primeira é aproximação. Com esse papel nas suas mãos, você tem 6 papeletes aí na sua mão. O que você gostaria de dizer para Deus? Senhor, eu quero me aproximar. Você pode escrever aí, dizer, eu vou me aproximar, se você quiser escrever. Qual é a sua experiência relacionada a isso? Você tem se aproximado de Deus? Segunda resposta correta ao mover de Deus é sensibilidade. Você tem sido sensível à voz do Senhor ou você anda assim, voado, com a cabeça no mundo? Está nem aí se Deus está falando, não está falando. Você está vivendo pelos seus sentimentos. O que você tem para dizer? O que você gostaria de dizer para Deus? Senhor,
Me ajuda a ser mais sensível. Você pode escrever? Cada folha você escreve uma coisa. Sobre aproximação você escreve algo. Será que você está se aproximando de Deus? Sobre sensibilidade você pode escrever algo. Sobre rendição, você se rende ao Senhor nessa manhã? Ou você já está rendido? Não tem problema. Mas se você dizer, não, Senhor, eu quero me render ao Senhor, pode escrever, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Quem sabe você já é uma pessoa que está próxima de Deus, você já tem sido sensível, mas você não é uma pessoa que está disponível. Você nunca se colocou à disposição, e hoje eu vou dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor, mas eu também me coloco à disposição do Senhor. Talvez o seu problema não seja nenhuma dessas 3 coisas, ou 4 coisas acima, mas o seu problema é que você não tem fé no impossível. Você vai dizer, Senhor, me ajuda. Escreve aí, meu Senhor, me ajuda. Eu preciso crer no impossível, eu creio no impossível. E o impossível é Deus quem faz, então eu só vou crer. Não preciso fazer muita coisa, é só eu crer. E finalmente, você é daqueles que talvez tenha vivido, ou esteja vivendo de forma distante. Isto é, tem uma comunhão assim, como aquele vizinho que você viu uma vez só e deu um bom dia para ele. Ou aquele vizinho que você conhece a face dele, mas você não é íntimo dele. Mas hoje você diz, Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. Me dê uma intimidade, eu quero ser íntimo do Senhor. Escreve aí, nesses 5. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Bendito. Para a gente orar, deixa eu fazer um apelo para vocês. Dessas 6 maneiras corretas de responder a Deus, qual foi a que te chamou mais atenção? Qual é a sua maior necessidade em relação ao mover e à voz de Deus? Ou quais são? Talvez seja mais de uma. Talvez seja, pastor, o meu negócio é o seguinte: essas 6 coisas me pegaram hoje. Eu preciso de responder a Deus das 6 maneiras que estão propostas diante de mim pela palavra de Deus. Então, à medida que você discernir qual é a coisa mais importante, a resposta mais importante que você tem que dar para Deus, eu quero que você se levante do seu lugar, venha aqui e coloque nesse cesto aqui, nesse vaso aqui, melhor dizendo, esse vaso bonito aqui, lindo aqui. E nós vamos orar juntos, nós vamos consagrar isso ao Senhor, e Deus vai mudar a sua história. Ele vai habilitar você a respondê-lo de forma correta. E essa sua resposta de forma correta pode gerar um impacto poderoso. Na vida de Moisés, ele foi o libertador de Israel e o escritor de 5 livros da Bíblia. Olha o poder de uma resposta correta a Deus. Uma resposta correta a Deus pode mudar a sua história. A história de muita gente, talvez a história de uma família, a história de empresas, a história de cidades, a história de uma nação, a história do mundo. A maneira com que Maria respondeu a Deus mudou a história do mundo, repartiu o mundo entre antes de Jesus e depois de Jesus. Nós estamos vivendo o ano de 2025 depois de Jesus, por causa de uma mulher que respondeu corretamente à voz do Senhor. Aleluia. Pode trazer e fica aqui na frente se você conseguir ficar, porque nós vamos orar juntos de aqui, nós vamos encerrar. Vamos nos espalhar por aqui ou pelos corredores. Vamos agora nos render ao Senhor completamente. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Qual é a sua resposta ao que Deus falou com você hoje? Quais as respostas você tem para dar para o Senhor? Você vai responder a Deus se aproximando dEle, sendo sensível à voz dEle, rendendo-se a Ele, se colocando disponível a Ele, para Ele? Você vai responder a Deus dizendo, Senhor, eu tenho fé no impossível. Você vai responder a Deus dizendo, Senhor, eu quero intimidade profunda. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória ao Senhor Jesus. É muito bom saber que Deus fala. Melhor ainda é respondê-lo corretamente.
fique aqui. Nós vamos orar juntos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. O que você está colocando aqui são cartas, suas cartas de respostas a Deus. As minhas cartas de respostas a Deus. Aleluia. Aleluia. Se todos puderem colocar-se em pé, inclusive os que estão nas cadeiras, nós vamos orar juntos. Em reverência. Lembra da reverência que Deus exigiu de Moisés? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo é. Uau. Aleluia. Aleluia. Responder a Deus não é apenas um ato, mas na verdade responder a Deus é uma jornada de crescimento. É se colocar à disposição do Senhor para uma jornada. A gente poderia dizer que essas seis respostas corretas formam um nível, uma escada. Aproximação, sensibilidade, rendição, disponibilidade, fé no impossível, que vai desembocar numa intimidade profunda. Em que nível você está? Onde queremos chegar na nossa relação, na nossa jornada espiritual? Pai, em nome de Jesus, impactados pela voz do Teu Espírito e de Sua Palavra, nós nos colocamos à disposição do Senhor nessa manhã, para respondermos ao Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar a sensibilidade de ouvir a Sua voz. Abençoe cada pessoa que está aqui, Senhor. Faz com que todos frutifiquem poderosamente, gloriosamente, extraordinariamente a voz do Senhor. Faz de nós uma verdadeira igreja, um povo de verdade, homens e mulheres com intimidade profunda com Deus. Abençoe cada um em sua semana. Que a semana seja uma grande bênção. Que o mês que está chegando seja uma grande bênção. Glorifica, Senhor, o Teu nome através de nós. Por amor do Seu nome, Senhor, prospera o nosso caminho. Cumpra em nós, em cada um de nós, os Seus projetos. Assim oro, com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vocês. Aconteça na vida de cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, o Senhor vos abençoe. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, um mês de setembro cheio de graça e de vida.